Você não vai ficar rico investindo em bolsa de valores e não vai parar de trabalhar se você já não for rico ou já não puder parar de trabalhar hoje com o dinheiro que você tem. Bom, eu criei esse canal aqui para falar muito sobre coisas que eu queria falar nos meus outros canais e eu não conseguia colocar em prática. E esse canal acabou nichando muito, virando um canal muito mais sobre política do que qualquer outra coisa. Só que esse foi um erro, porque eu queria falar sobre outras coisas e eu já tinha outros canais nichados onde eu não poderia falar sobre outros assuntos. E eu não queria que esse canal aqui fosse tão nichado assim. Eu queria poder abrir aqui a câmera e falar junto com vocês sobre outras coisas, que não só sobre política ou não só sobre, enfim, sobre outros assuntos que fossem tão nichados assim. Então, esse canal aqui nasceu muito mais para ser uma reflexão sobre tudo aquilo que eu penso em relação à internet, à criação de conteúdo, sobre a minha fase da minha vida, e também sobre política. Afinal de contas, política é um tema que me aflige muito e que eu penso muito sobre isso, mas não só isso que eu penso, do que simplesmente para ser um canal focado única e exclusivamente em política. Então, assim, esse vídeo aqui, ele é a abertura de uma nova era aqui nesse canal para falar justamente sobre vários temas, dentre eles sobre esse tema que eu quero falar com vocês, que é o tema de investimentos. Se você observar nas redes sociais, principalmente no YouTube hoje, a gente tem uma série de conteúdos falando que, se você investir em 10 anos, esse tanto aqui, você vai criar uma renda passiva que vai ser maior do que sua renda ativa e você vai poder parar de trabalhar, ou você vai poder decidir se você quer ou não trabalhar, e é muito bom porque quando você tem a opção de dizer não, isso é excelente, porque não sei o que e tal, e você, cara, assim, por alguns momentos isso inclusive me seduziu. Afinal de contas, quem é que não gosta de dinheiro, né? Todo mundo gosta de dinheiro. Então, assim, você olhar e falar assim, pô, será que eu posso não trabalhar mais? Ou posso simplesmente decidir se eu quero trabalhar ou não? Porque, assim, sendo sincero, ficar sem trabalhar mesmo, ficar sem trabalhar, se você faz alguma coisa que seja minimamente realizadora para você, é claro que eu não estou falando aqui do cara que, sei lá, faz um trabalho estafante, que capina um lote, que, sei lá, que frita hambúrguer no McDonald's, que é, assim, um trabalho que eu, óbvio, não estou desmerecendo o trabalho de ninguém, mas estou falando que é um trabalho muito desgastante, um trabalho que certamente não é tão realizador assim, que você, pô, não vai dizer que assim, eu nasci querendo fazer isso da minha vida. Mas se você não, assim, se você não faz trabalhos como esse, ficar sem trabalhar, assim, aos 30, 40 anos, certamente não é uma coisa boa para você. E pode ter certeza disso, não é uma coisa boa para você. Mas o que é vendido na internet é como se fosse, né? Pô, é excelente ficar sem trabalhar, eu vou fazer nada na minha vida, vou viver viajando e tudo mais e tal. E, cara, as pessoas, se você parar para ver pessoas que realmente vivem essa condição, elas não aguentam passar 1 ano, 2, sem fazer nada. E depois elas já voltam a fazer alguma coisa porque a essência humana é realizadora. A gente não vive nesse mundo aqui para não produzir nada. A gente não vive para não mudar a vida das outras pessoas. A gente vive para poder transformar o mundo onde a gente está. Então, se a gente não faz isso, a gente se sente meio inútil mesmo e não é bom. Não é bom para a cabeça, não é bom para o ego, não é bom para a alma, não é bom para nada. Mas, obviamente, a gente sabe que dinheiro é bom e traz uma segurança e a gente quer. Só que, quando eu vejo essas coisas do tipo, coloque tantos reais e daqui a 10 anos você vai ter X, Y, Z, e eu vejo umas contas mirabolantes como se a sua vida não tivesse nenhum imprevisto, como se a sua vida não tivesse nenhum percalço, como se você não fosse bater o carro, como se você não fosse, como se você fosse um reloginho suíço, que você vai juntar 4, 5 mil reais todo mês e nada vai acontecer, e seu filho não vai nascer, e você não vai ter que pagar uma conta que você não estava esperando, que sua vida não vai dar errado hora nenhuma, e isso não acontece. Cara, eu vivo hoje uma realidade, para quem não sabe, assim, eu vivo de internet há alguns anos já, eu fui servidor público durante muito tempo, então assim, eu saí de uma realidade que eu ganhava 0, né? E aí eu passei a ganhar R$ 700 num estágio, num TRT, que eu fazia direito e comecei a estagiar no TRT. E eu nunca fui lascado, eu nunca fui mal de vida, mas meus pais sempre deixaram muito claro que eles tinham a grana deles, né? Eles eram servidores públicos, e eu ia ter que trabalhar para conquistar minha grana. Nunca teve essa coisa do tipo assim, meu pai vai deixar uma herança para mim, vai deixar alguma coisa, ou meu pai vai me dar alguma coisa que eu queira, tipo, que seja cara, simplesmente porque eu quero. Não, foi sempre uma coisa assim, tipo, você tem aqui o básico, mas se você quiser alguma coisa a mais, você trabalhe e conquiste as suas coisas, porque eu não vou lhe dar, tipo assim, vou lhe dar um iPhone, eu vou lhe dar um celular, nem celular, tá ligado? Eu vou lhe dar uma roupa de marca, enfim, nada disso, nada. Era sempre o básico, uma roupa para se vestir, enfim, comida ou uma condição de vida legal, mas, assim,
Se eu quisesse o luxo, digamos assim, você vai para sua, vai batalhar por si. E aí eu comecei, primeiro eu entrei na engenharia, e aí não, tipo assim, não gostei de engenharia. Claramente não era uma coisa para mim, mas na época era o que eu achava que era, e por causa de booms das commodities e não sei o quê, e o governo Lula, e não vai faltar emprego para engenheiro em 10 anos no Brasil e tudo mais e tal. E entrei na engenharia achando que ia ser para mim, não foi para mim definitivamente. E eu saí e fui fazer direito. Quando eu fui fazer direito, eu precisava dar uma resposta aos meus pais, porque meus pais estavam putos porque eu tinha largado a engenharia para fazer direito, porque diziam que ia balançar uma árvore e cair 50 advogados, enquanto a engenharia ia bombar e não sei o que e tal, e eu tomei essa decisão. Então, na minha cabeça, era uma pressão muito grande, eu precisava dar uma resposta para eles, eu comecei a estudar para concurso. E nesse paralelo, estudando para concurso, eu passei no estágio e comecei a ganhar esses R$ 700. E, cara, pra mim, R$ 700 era o mundo. Tipo assim, eu não tinha nada, né? Eu tinha, obviamente, como eu disse, comida lá e tudo mais, que já é muita coisa, mas, assim, pra mim, mesmo assim, eu não tinha dinheiro, assim. Tudo que eu precisava, eu tinha que pedir e tal, de alguma forma. E eu sempre fui muito envergonhado de pedir um dinheiro pro meu pai ou de pedir um dinheiro pra minha mãe, porque, tipo assim, cara, assim, a cultura aqui em casa sempre foi essa. Tipo, não vou pedir dinheiro pra ninguém, tá ligado? Enfim. E aí aquele dinheiro era meu, pô, 700 conto era meu e eu ia fazer o que eu quisesse com aquele dinheiro. E, então eu me sentia um rico milionário com R$ 700. E aí, beleza e tal, e eu fui estudando para concurso, e eu passei no TRT, no concurso que eu exerci, antes de terminar a faculdade. Então eu saí direto desse estágio de R$ 700 que eu ainda exercia para ser servidor do mesmo órgão, não da verdade do mesmo, né? Eu fui para outro TRT, mas enfim, era paralelo, era a mesma coisa, do TRT. E aí eu virei de estagiário, eu saí para virar servidor. E eu saí de um salário, entre aspas, que era uma bolsa de R$ 700 para um salário de R$ 7.000. Assim, do dia para a noite. Porque eu passei no concurso. Que não foi do dia para a noite, porque eu me dediquei pra caramba estudando, mas enfim. E, cara, se você observar, assim, eu olhava para aquele dinheiro e se você observar, isso é muito dinheiro. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Mas, naturalmente, os meus gastos começaram a se moldar àquela grana. Então, quando eu tinha R$ 700, eu gastava de acordo com R$ 700. Quando eu tinha R$ 7.000, eu passei a gastar de acordo com R$ 7.000. E é muito difícil você conseguir que isso não aconteça, porque dinheiro é meio que igual a água, vai se moldando, tipo, é natural, você faz uma viagem que você não faria, você passa a comer num restaurante um pouco melhor que você não faria, você, porra, caraca, já trabalhei tanto, já me dediquei tanto, eu mereço uma cadeira legal, uma cadeira boa, aí você compra uma cadeira melhor e tudo é meio que justificável, porque você vira e diz assim, pô, já me dediquei tanto, já me esforcei tanto, por que eu não vou fazer isso por mim? E aquilo o dinheiro vai se moldando a você, a sua realidade. E daqui a pouco, meio que parecia que o dinheiro que eu estava ganhando não era tão mais assim do que os R$ 700. Naturalmente, eu tive que começar a bancar uma casa e tudo mais e tal. Eu sei que era muito mais dinheiro, mas assim, a sensação não era como se eu tivesse, evoluído milhões. Era assim, né? Tipo, eu tô ganhando mais, eu tô fazendo mais coisas, mas a vida no concreto não era, tipo assim, tinha mudado tanto assim como eu parecia. E aí eu comecei a trabalhar com a internet, nesse meu termo, enquanto eu passei no concurso, eu comecei a documentar a minha jornada e tudo mais e tal, e isso começou a crescer muito, isso virou um projeto, esse projeto tomou um tempo da minha vida muito grande, e esse projeto começou a dar uma grana, até que esse projeto começou a se equiparar ali ao que eu ganhava no tribunal, até que esse projeto começou a ocupar tanto espaço na minha vida, esse projeto de internet, de concurso, que eu tive que tomar uma decisão. Obviamente que financeiramente a decisão melhor em termos financeiros é sempre conciliar, mas chegou uma época que eu vivia praticamente dentro desse escritório aqui. Eu passava de 7 horas da manhã às 10 da noite, ia dormir, depois acordava às 7 horas da manhã às 10 da noite, ia dormir no outro dia, acordava às 7 horas da manhã às 10 da noite, dentro disso aqui, porque eu praticamente vivia para trabalhar. Eu trabalhava em home office, no tribunal, e quando eu terminava o expediente do tribunal, eu começava a trabalhar no Maldito FCC, que era onde que é o meu projeto, né? Um dos projetos que eu tenho de Instagram e tudo mais e tal. E aí, assim, eu tive que tomar uma decisão, porque eu ia entrar em burnout. Assim, eu já tinha entrado, inclusive, em burnout. E eu falei, cara, eu preciso tomar uma decisão, e eu tive que decidir, e naquele momento eu decidi por seguir no meu projeto de internet e pedir exoneração no tribunal. E, obviamente, cara, hoje eu tenho uma condição de vida que eu tenho certeza absoluta que, cara, eu tô talvez no 1% da população brasileira em termos de grana.
e, assim, eu tenho condição de juntar uma boa grana, eu tenho pouquíssimos gastos, porque nessa dinâmica da minha vida eu tô prestes a me casar, mas ainda não me casei, então, especificamente agora, eu tô ainda morando com os meus pais, ou seja, assim, o gasto é irrisório em relação ao que eu gastaria, né, em termos de mobiliar uma casa e tudo mais, que eu já sei, porque eu já vivi só durante 4, 5 anos da minha vida, então eu sei o quanto gasto é isso, então eu economizo muito em relação a isso. Eu tenho uma condição cara, eu tenho uma grana bacana, eu, assim, ganho bem em relação à realidade da população brasileira, e ainda assim, eu posso dizer para você que eu não tenho condições e acumulei muita grana assim ao longo do tempo e tudo mais, e eu não tenho condições hoje de parar de trabalhar e nem estou minimamente perto disso, se eu quiser ter uma vida assim digna. Não estou nem falando de ostentação, porque se você me segue de outros canais e de outra coisa e tal, você sabe que eu não tenho muita ostentação, só uso camisa preta. Você não vai me ver num carro muito bacana, você não vai me ver ostentando nada, você não vai me ver bebendo bebida cara, você não vai me ver fazendo nada, de nada. Eu sou um cara low profile, super simples, que passo abaixo de radar, de qualquer coisa. Instagram, mesmo Instagram eu uso muito pouco, né, fora o Instagram de trabalho. E mesmo sendo low profile mesmo, pra vocês terem uma ideia, eu comprei um carro agora, porque eu nem carro tinha, tipo assim, e foi um HB20 usado. E porque eu nem queria gastar com carro. E assim, mesmo nessa condição, podendo juntar uma boa grana, ganhando muito acima da média da população brasileira, juntando uma boa grana por mês, eu não estou nem próximo, mas nem minimamente próximo de viver de renda, entre aspas. De viver esse sonho que as pessoas pregam na internet, de que um dia você vai viver de renda ou qualquer coisa do tipo. Então, quando eu olho isso, quando eu olho uma situação como essa, eu olho e digo assim, cara, assim, imagina o afegão médio brasileiro. Imagina o cara que ganha, sei lá, assim, eu não vou nem falar do cara que ganha um salário, 2 salários, o cara que ganha 4, 5 mil reais e ele tem que bancar uma casa, ele tem que bancar um filho, ou mesmo que a mulher ajude e tal, quanto é que esse cara sobra por mês, cara? Vai sobrar, sei lá, tipo assim, se o cara ele também já tá no 1% ali, se ele ganha 4, 5 mil, mas digamos que sobre, sei lá, R$ 1.000 por mês, R$ 2.000 por mês. Quando é que esse cara vai conseguir conquistar essa liberdade financeira? E olha que eu nem estou falando se essa liberdade financeira é boa ou ruim, porque como eu falei para vocês, se você observar esses caras que falam sobre isso, quantos deles que postam vídeos falando sobre pare de trabalhar, junte tanto, em 10 anos e pare de trabalhar, quantos deles realmente pararam de trabalhar? Algum deles realmente parou de trabalhar? Não, porque parar de trabalhar é uma merda. A verdade é essa. A verdade é essa. Assim, parar de trabalhar é uma merda. Assim, pra sua cabeça, pra seu intelecto, pra sua alma, é uma bosta. Confie. Tipo assim, não é bom. Agora, mesmo que seja, não, mas não é parar de trabalhar, eu vou ter mais tranquilidade e tudo mais, vou escolher um pouco mais. Cara, quando é que será que essa pessoa que ganha pra realidade brasileira bem já, que consegue juntar uma boa grana, que eu acho que assim, quanto da população brasileira consegue juntar R$ 1.000 por mês? Sei lá, 1.500, R$ 2.000 por mês. E quando é que esse cara vai conseguir, de fato, uma grana para viver essa liberdade financeira? Então, cara, para de viver nessa agonia, bicho. Para de viver nessa coisa de juntar qualquer migalha que você tiver, porque um dia eu vou viver de renda e não sei o que. Não vai, cara. Desculpa acabar com o teu sonho. Não vai. Não vai porque, assim, cara, eu ganho uma grana muito boa, eu junto grana há muito tempo, eu tenho uma condição de vida muito boa e ainda assim, hoje, eu não tenho condição de parar de trabalhar. E por muito tempo eu não vou ter condição de parar de trabalhar e provavelmente você não vai ter também. O que não quer dizer que você não deva juntar uma grana. Você tem que juntar uma grana. Por quê? Porque imprevistos acontecem na vida e a gente tem que ter uma grana para poder ter tranquilidade e paz. Para se você bater seu carro, se alguém da sua família adoecer, se você tiver um problema, se você precisar parar de trabalhar, qualquer coisa, você tem que ter. Agora, ficar nessa neura de que você vai conseguir juntar uma grana para viver de renda, primeiro que todos eles que falam isso, ninguém vive de renda. Todo mundo está trabalhando ainda. E segundo que, cara, não vai acontecer. E aí eu vou te dizer por que não vai acontecer. Não vai acontecer pelo seguinte paradoxo. Se você ganha pouco, muito pouco,
Ou seja, muito pouco que eu falo assim, não é muito pouco no sentido de... muito pouco em relação a essa galera que ganha, sei lá, 50, 60, 70 mil por mês. Se você ganha ali 5 mil, 7 mil, que é muito pouco para eles, né? Para a realidade brasileira é muito, muito dinheiro. Mas se você... Porque se você tá vivendo com 1, 2 salários mínimos, você não tá nem pensando em juntar a grana, né? Você tá pensando em pagar as contas no final do mês. Mas se você ganha muito pouco, entre aspas, para essa galera, tipo primo rico da vida, mas ainda consegue juntar uma grana, o que sobra no final do mês para você juntar é muito pouco. Ou seja, sei lá, R$1.000, R$500, R$700, é pouco. E, consequentemente, você aporta muito pouco. E aportando muito pouco, para você fazer o salário que você tem em termos de aporte, ou seja, fazer, sei lá, juntar. Quanto é que você acha que você vai juntar? R$1 milhão, R$700 mil, R$800 mil, para dar um valor relevante de rendimento para você que consiga minimamente cobrir o seu salário. Vai demorar muito, porque você aporta muito pouco. Aí você me diz, espera aí, Matheus, não. Mas e os caras que ganham tipo 15, 17, essa galera que passa no concurso e tudo mais e tal, nova, que ganha R$20 mil, R$30 mil. Esse cara consegue aportar 15 mil. Então esse cara vai viver de renda, você pode me falar. Porque ele consegue aportar 15 mil, ele vive só com 15. Beleza, aí eu te pergunto, beleza, ele consegue aportar 15 mil. Mas será que ele vai querer viver com 5 mil de renda? Para parar de trabalhar e viver com 5 mil? Porque assim, ele não vai precisar juntar só 500 mil para viver de renda, porque a realidade dele não é a sua. Ele já está vivendo com 15 mil hoje e juntando 15 mil. Então esse cara, para ganhar um rendimento de 15 mil, ele vai ter que juntar 2 milhões, 3 milhões, porque não se esqueça também, ele não pode utilizar todo o rendimento da grana dele, porque senão ele começa a renda a defasar com a inflação. Então esse cara tem que juntar 3 milhões e tanto para poder sobrar 15 mil para ele reportar 15 mil e fazer a bola girar. Quando é que esse cara vai juntar 3 milhões com 15 mil? Mesmo aportando 15 mil por mês. Olha isso que eu estou falando. Porque para eles, 500 mil não serve, 700 mil não serve, porque a realidade dele já é de 15. Ou seja, essa é uma corrida dos ratos. Porque se você ganha pouco, você junta pouco. Consequentemente, você vai demorar muito pouco. Sua capacidade de aporte é pouca para chegar nesses 5 mil, que para você é muita grana. Só que se o cara ganha muito, para ele 5 mil não é grana. Para ele precisa juntar para ganhar 30 mil, 20 mil. E aí, para ele também, aquele aporte dele também não é tão relevante assim. Ou seja, meu amigo, viver de renda é uma grande ilusão. Essa é a verdade. Você vai precisar da sua força de trabalho. Agora, o que você pode fazer e o que você deve fazer é juntar a grana, minimamente uma grana, para que você tenha tranquilidade nos momentos de caos. E aí sim, na sua aposentadoria, lá na frente, você tem uma tranquilidade financeira para que no momento em que sua força de trabalho não seja mais tão forte assim, porque vai acontecer, porque hoje eu tenho um gás para gravar vídeo, começar um projeto novo, não sei o que e tal. Amanhã eu sei que eu não vou ter. Aí sim, essa grana, no tempo, começar a render uma grana bacana para mim. Porque eu comprei apartamento, porque eu comprei uma coisa, porque eu comprei outra, porque não sei o que e tal. E aí sim. Porque o que faz diferença no seu montante, e aí é uma coisa que o Baster sempre falou, se você não segue o Baster, é o único cara de investimentos que eu recomendo que você siga na internet, o que muda a sua vida é aporte e tempo. Esses caras de internet, eles só conseguiram ficar ricos muito rápido. Você olha para a cara do cara, o cara tem 30 anos e está mostrando um patrimônio lá de 10 milhões, de 8 milhões, de 5 milhões, de 7 milhões, de 50 milhões, e o cara tem uma carinha de novo, de 40 anos, de 30 anos, de 20 anos, porque esses caras aportaram muita grana, mas não é pouca grana não, eles aportaram muita grana. Porque se eles não tivessem aportado muita grana, esses caras não estariam ricos. Definitivamente. Não estariam. Não é por causa de taxa, não é porque ele é um baita investidor, não é porque ele conseguiu pegar um prefixado de 8% mais não sei o quê. Não é por causa disso. É porque ele aportou 50 mil reais por mês constantemente, durante longos períodos, que você não tem a menor condição de fazer isso na sua vida real. Então, o que faz você ficar rico é aporte e tempo. E se você não tem capacidade de aporte muito forte, você vai depender da sua capacidade de tempo. Porque o que está elevado ao exponencial lá na formulazinha do juro composto é o tempo. Quanto mais tempo você deixa o seu investimento parado, aí sim ele pode render alguma coisa. Isso quer dizer que eu vou me beneficiar dos investimentos que eu estou fazendo? Cara, com 50, 60 anos, aí sim.
Aí sim eu posso dizer assim, vou viver de renda. Mas aí, no fato, é a aposentadoria, né, no final das contas. Mas novo, do jeito que a gente vê na internet, é só com aporte cavalar. É só porque essa galera vendeu um monte de coisa, de produto, de coisa e tal, ficou rico com outras coisas, colocou no investimento, e aí sim esse cara diz assim, não, olha como eu invisto tão bem. Não é porque ele investe tão bem. Não é porque ele conseguiu 15% de rendimento ao invés de 12%. Não é por causa disso. É porque ele aportou 50, 70, 80 mil reais todo santo mês durante 3, 4, 5 anos. Aí sim, aí você vai ficar rico. Seja você botando na poupança, você vai ficar rico. Seja você comprando imóvel, você vai ficar rico. Porque essa é a realidade. Mas essa não é a realidade do afegão médio. Então, eu fiz esse vídeo, eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês, para alertar vocês disso, porque eu mesmo, quando comecei a lidar com dinheiro, com um pouco mais de grana e tudo mais e tal, você fica naquela ansiedade, naquela coisa de, mas será que tá todo mundo correndo e só eu tô andando? Será que eu tô fazendo tudo errado? Não, cara, não é não. É simplesmente uma coisa. A realidade dos fatos é que, cara, você tem que aportar muita grana para você ter a realidade dessa galera. E não vai ser aportando 2, 3 mil reais por mês que sobra do seu salário que você vai conseguir viver de renda aos 30 e poucos anos. Como eu disse, é importante você fazer isso? Obviamente é importante. É importante você ter uma grana guardada, principalmente porque a vida dá errado. Isso eu nem estou considerando, né, também, porque eu estou considerando que você vai juntar essa grana aí e tá tudo certo. Mas Deus o livre, você pode ter uma doença, Deus o livre, você pode bater um carro, Deus o livre, pode acontecer alguma coisa com você, você tem que usar, e aí você volta pro zero e depois continua, porque a vida real é assim. Agora, ainda que tudo isso funcione, não se esqueça, é o tempo que está elevado aí lá. É o tempo, não é a taxa. Ou seja, é 50, 60 anos, você vê o Buffett está rico com uns quase 100 anos, beleza, normal. O fulano de tal, o Barsi está rico lá, ok. Agora, e o cara que tem 30 anos, aí ele quer te dizer que é porque ele sabe muito investir? Não, não é por causa disso, gente. É porque ele investiu 50, 60, 70 mil todo mês. De outra coisa que ele faz na vida dele, que não é investimento. Às vezes até ligado a isso, vender curso de como investir e tudo mais. E aí sim ele conseguiu chegar naquele montante. Então, fico alerta para você. Fico alerta para que você entenda que... E tire da sua alma, porque é duro pensar isso, assim, é duro. Porque a realidade, como diria o Baster, a realidade, ela é dura. E eu sei que vai ter gente que não vai gostar de ouvir a realidade. Vai dizer assim, não, mas dá sim para ficar rico, não sei o que e tal. Quando você tira o sonho da pessoa, tira o chão da pessoa, é difícil. Mas qualquer realidade é melhor do que a ilusão, né? A ilusão de que você um dia vai parar de trabalhar, ou vai ficar rico, ou vai não sei o quê, com o que sobra do seu salário de 3, 4 mil reais, se você tiver no 1% da população brasileira. Porque se você tiver 90% da população brasileira, que nem sobra nada, o que sobra é 200, 300 reais, cara, não vai mesmo. Agora, você tem que ter um dinheiro, mesmo que você sobre 200, 300 reais, você tem que guardar? Tem. Por quê? Porque um dia, Deus o livre, a vida pode dar errado e todo mundo tem que ter uma reserva de emergência. Bom, era isso pelo vídeo de agora, eu espero que vocês tenham gostado e volto com mais reflexões no futuro para vocês.